Vamos lá. Primeira coisa, vou começar aqui bem do início, bem rápido, mas só para que, caso alguém tenha essa dúvida, entenda. A primeira parte, né, quando a gente fala de produção, é realmente a parte de cadastro do produto. Se não há um cadastro do produto completo, a parte de produção também fica incompleta. Então, o que seria um cadastro do produto completo? O produto e as suas composições. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, um conjunto Fênix, que é de mesa e cadeira, ele tem a sua composição já cadastrada. E lembrando que esse produto ele pode ter níveis também. Então, eu tenho aqui o primeiro nível é a cadeira e a mesa, e por sequência, né, a cadeira tem uma própria composição e a mesa também tem. Lembrando que isso aqui é uma árvore bem simples que a gente fala, né? A gente tem clientes que têm milhares de produtos dentro dessa árvore, milhares de níveis. Temos clientes com 10, 15 níveis de produtos. Lembrando que esses níveis você podem ir cadastrando eles à medida que vocês vão criando. Então, a gente normalmente orienta a começar de baixo para cima. O que seria de baixo para cima? Primeiro eu cadastro meus materiais, depois eu vou cadastrando esses outros produtos em processo, ou produtos, né, que a gente chama no meio do processo. Então, primeiro eu cadastrei tubo, espuma ali, depois eu cadastrei a cadeira Fênix e já linkei esse tubo, espuma e alumínio na cadeira e assim sucessivamente até o produto em questão mesmo. Aqui eu tenho como ver, né, essas informações. E uma coisa muito interessante que muita gente às vezes pedia, que acho que passa batido, é essa questão aqui, ó. Itens em que esse item faz parte da composição. Então, às vezes, se eu estou com dúvidas, né? Eu tenho uma matéria-prima aqui e eu não lembro, né? Já passou um tempo que eu fiz esses cadastros e eu não lembro mais todos os produtos que essa matéria-prima está linkada. Então, com essa parte aqui, eu consigo ver. Se eu entro em qualquer matéria-prima ou até mesmo produto, eu consigo ver aonde ele vai como composição. Então, se eu entro, por exemplo, lá na minha espuma, eu consigo ver aqui, lá, ela vai na cadeira Fênix. Isso é importante, às vezes, se vocês precisarem excluir um produto, né, uma matéria-prima, para entender se ele está linkado a alguma composição, para que não haja nenhum problema depois de excluir o produto e ele ser desvinculado, né, das composições e causar algum prejuízo. Então, vocês conseguem ver isso. E, além disso, aquela velha questão que a gente já tem há bastante tempo, que é a questão das matérias-primas, né? Diferenciação entre matéria-prima, produtos, tipos ali que eu tenho. Questão de imagens também, que pouca gente às vezes usa, mas que para produto, o pessoal, principalmente que manda muito orçamento, é interessante para que vocês consigam ter um orçamento mais personalizado mesmo para o cliente, para que evite, às vezes, confusão. Então, às vezes, o cliente ele acha que ele está comprando um produto e ele comprou outro sem querer, porque ele estava acostumado a ver a imagem ou algo assim. Isso é bem usado, bem utilizado. Então, vamos lá. A gente tem, para entrar na parte de produção, né, eu vou entrar um pouquinho aqui na parte de configurações gerais, só para vocês entenderem algumas opções. Aqui, ó, dentro dessa engrenagem na esquerda, configurar, fica toda a parte geral da empresa, vamos dizer assim. Então, configuração fiscal, certificado digital, tudo isso vai dentro dessa parte. E também tem dentro das opções gerais, eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho a parte de opções de pedido, eu tenho a parte de opções financeiras, mas eu vou entrar mais aqui na opção de produção. Por quê? Por exemplo, se eu sou uma empresa que todos os meus pedidos vão gerar ordem de produção, então eu produzo somente a partir de um pedido, é interessante estar marcada essa opção de
criar composição, criar OP automaticamente a partir de novos pedidos. Olha lá, criar a ordem de produção automaticamente por novos pedidos. Porque cada pedido que eu lançar vai gerar, pedidos em aberto, né? Vai gerar uma ordem de produção. E aí, normalmente, as empresas que fazem isso, como que elas funcionam? Elas colocam tudo que elas ainda não têm certeza que vai ser produzido ou que vai virar, né, realmente um pedido como orçamento, e o que já tem certeza, que o cliente já deu o aval, já entra como pedido mesmo em aberto para que isso caia lá na produção e a produção consiga, assim, continuar, né, para poder dar sequência nessa produção. Outra questão é aqui a questão de outras questões, né, que a gente tem, são várias aqui, e elas vão depender varia, né, de empresa para empresa. As opções, né, que a gente fala que a gente tem opções para cada tipo de produção, é porque, por exemplo, tem empresas que ela vai, quando eu falei ali dos níveis, né, então primeiro eu tenho os meus materiais, minhas matérias-primas, depois eu tinha a mesa e a cadeira, e em cima eu tinha realmente o meu produto, que era o conjunto Fênix. Tem empresas que vão mandar produzir a lista como um todo. Então, eu vou mandar produzir, na mesma hora eu produzo já a mesa, produzo a cadeira, e aquilo se transforma no conjunto. Tem empresas que vão mandar separadamente. Então, elas produzem um lote de mesa, produzem um lote de cadeira, e depois isso realmente vai ser unido, né, como um produto mesmo. E tem as empresas também que, por exemplo, criam esses conjuntos, mas que não são conjuntos que são controlados de estoque, vamos dizer assim, que é uma outra opção também. Então, por exemplo, às vezes, quando você tem um produto que eu só vou juntar ele ali, mas eu não controlo o estoque dele propriamente. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de mesa e cadeira, mas eu não quero saber quantos conjuntos eu tenho, porque eu não deixo ele montado. Eu deixo a mesa montada, eu deixo as cadeiras montadas e na hora de vender, eu quero que debite a quantidade de 6 cadeiras e de uma mesa, mas eu não quero saber quantos conjuntos eu tenho, porque às vezes essa mesa vai em outro produto, essa cadeira vai em outro produto, ou eu posso vender ela separadamente. Então, o meu controle vai ser diretamente no segundo nível. Você pode fazer isso também com a opção de a composição é um kit, que a gente chama, né? Então, ela é um kit, por exemplo, um kit de, vamos supor, de roupa, de calça e camisa. Eu não quero saber quantos conjuntos eu tenho, quero saber quantas calças, quantas camisas eu tenho. Tudo eu estou falando só porque são opções que a gente tem, e às vezes algumas pessoas podem ter passado batido nessas opções e podem estar precisando. Outras questões que a gente tem, né, igual imagens dos produtos, na ordem de produção, para facilitar, ordenamento dos itens, então como que eu quero, se é a ordem padrão que estava, que eu fui adicionando, ou por ordem alfabética, então eu quero que fique lá por ordem alfabética. Mostrar tags no PDF, então a gente tem a questão de tags também que o pessoal gosta de usar, né? Duas coisas que facilitam muito as empresas, é as tags e campos personalizados. Qual que é a diferença, né? As tags, elas são coisas fixas. Então, por exemplo, eu tenho uma tag ali chamada, vamos supor, ordem de produção com urgência, com problema. Urgência a gente já tem dentro da ordem de produção ali, mas com problema. Isso é uma coisa que quando eu bater o olho, né, à medida que alguém colocou essa tag aqui dentro da ordem de produção, quando eu bater o olho eu vou ver, porque ela fica algo mais visual, ela tem uma cor, igual tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Pedro. Eu coloquei um nome porque eu precisava bater o olho e saber quem é o colaborador que está responsável por essa ordem de produção.
Então, a tag você vai dar o nome que você quiser e as possibilidades são infinitas. E o legal dela é que ela vai aparecer aqui visualmente para você, depois você consegue filtrar também essas informações. Então, quantas OPs tinham a tag Pedro? Quantas OPs tinham a tag... Então, são realmente de acordo com a necessidade de coisas que eu preciso entender aqui no meu processo produtivo. Outra coisa são os campos personalizados. Então, aqui, ó, eu vou colocar para editar. Vou colocar aqui para editar, porque os campos personalizados também são uma infinidade de coisas que eu posso ter aqui dentro da minha OP. Então, hoje em dia, a gente tem campo personalizado de texto, tem campo personalizado de marcar, né, de múltipla escolha, de somente colocar uma escolha ali, de só de marcar também, mas eu só posso colocar, né, uma coisa. Então, eu tenho algumas opções. E aí, eu vou criando esses campos, então eu vou dar um título para ele, e se for de marcar, eu já tenho que colocar as opções aqui. Se não for, eu vou colocar, né, as opções depois. Então, eu já consigo verificar isso criando um campo personalizado. Então, o responsável pela ordem de produção. E lá na parte de campo personalizado, eu consigo informar se eu quero que isso apareça num PDF, então é uma informação interna que eu não quero que mais ninguém veja, né? Na hora que eu imprimir o PDF dessa OP, não precisa a pessoa saber essa informação, ou é uma informação que ela vai ser como é que fala? Cadastrada por alguém que vai receber aquele folheto, ou enfim, que vai colocar ali aquela informação. Então, você pode escolher o que você quer. E assim como, né, as tags, hoje em dia também, campos personalizados, eles já podem ser filtrados. Então, eu posso também verificar alguma informação. Então, se eu coloco ali, por exemplo, e aí que vem a questão da lógica, né? De quando eu coloco uma questão que é de marcar, que eu não posso alterar, e quando eu coloco o texto. Como informação que eu quero depois filtrar o resultado daquilo, então eu quero sempre saber quantas OPs tinham essa responsável como a Márcia. É interessante eu colocar essa marcação. Agora, se é uma coisa que eu só quero ter a informação mesmo ali, aí eu posso deixar para digitar, porque aí na digitação a gente sabe que não há tanto um padrão a ser seguido. Às vezes alguém vai escrever de uma forma, outro vai escrever de outra, então fica mais fácil entender assim. Vamos lá agora para as outras questões que essa é uma das novidades, né, que mais as pessoas têm usado, e quando elas usam, elas sentem realmente que faz a diferença e que ela, num primeiro momento, né, quando a gente pega, a gente fica assim, como que eu faço isso? Mas que é muito simples, que é o roteiro de produção. O que é o roteiro de produção? Roteiro de produção nada mais é do que, o próprio nome já diz, eu roteirizar a produção de acordo com as minhas operações. Então, para isso, eu preciso cadastrar as minhas máquinas, eu preciso cadastrar as minhas operações e vincular isso no produto. A partir disso, porque quando a gente fala, né, que a gente consegue controlar, eu tenho como se fosse, a gente pode pensar que é como se fosse dois controles, né, na produção. Eu tenho esse aqui que são o Kanban, né, as vários estágios, então eu posso criar estágios, a produzir, separação em produção. Já o roteiro de produção, ele é algo mais específico de cada OP. Então, em cada produto, em cada ordem de produção, eu vou conseguir entender quais maquinários ele está usando, se já começou, se ainda não começou, se deu alguma pausa, se demorou um tempo maior do que estava previsto. Então, essas informações você vai conseguir ter a partir do roteiro de produção. Aqui no Kanban, a gente realmente só faz essa migração
a cada estágio. O roteiro, ele fica aqui dentro, né, do meu produto, e ele é por produto, e eu vou ensinar agora como que vocês fazem ele. Primeira coisa, a gente vai vir aqui em produção, ordem de produção. Se o seu sistema ainda está com o modelo antigo, né, em que a gente tinha que ir em vendas, ordem de produção, nada mais é do que você clicar ali dentro desse estágio aqui de ordem de produção. A gente vai vir aqui em ações. A primeira coisa é a gente adicionar as máquinas. Então, eu vou adicionar máquinas, eu posso adicionar pelo nome, né? Se eu tiver mais de um maquinário com o mesmo nome, é interessante eu adicionar as duas, porque depois, na roteirização, a gente pega por maquinário. Então, quando eu mando uma operação, se eu tenho duas máquinas cadastradas, se eu tenho duas máquinas na minha linha de produção, mas eu só tenho uma cadastrada, o sistema vai me travar. Eu não consigo colocar a mesma máquina para rodar duas vezes ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante a gente cadastrar todo o maquinário, mesmo que ele esteja repetido. Então, por exemplo, você pode diferenciar isso, às vezes, por uma informação que você tem, ou colocar 1 e 2 também, só para você saber que são duas máquinas distintas. Aqui, por exemplo, eu posso colocar torno. Quando ele entra como parado, né? Porque eu ainda não coloquei nada nele, né? Não sequenciei nada e nem comecei nenhuma operação com ele. E quando ele já está com alguma operação em andamento, ele me mostra aqui também o que ele está produzindo. Então, é interessante que você vai entrar e vai conseguir ver que está produzindo, por exemplo, o roupeiro 4 portas na cabine de pintura. Então, você consegue entender o que está ou não que está ou não ocupado. Feito isso, né, a primeira coisa, como eu disse, é cadastrar as máquinas. Depois, a gente vai cadastrar as operações. Então, como eu disse, as operações, ela pode ter mais de um maquinário. Então, por exemplo, na minha operação de corte, aqui, ó, igual eu cadastrei esse corte aqui, eu tenho o corte, a máquina 1, e o corte máquina 2. Por quê? Quando uma estiver ocupada, eu utilizo a outra. Ou também podem ser maquinários que eles são complementares. Como assim? Então, por exemplo, tem um maquinário que ele fica numa estação que uma pessoa só como é que fala? Que mexe com ele, né? Que está ali diretamente ligada nele. E aí, às vezes, essa pessoa ela começa aqui nessa máquina e depois, logo em seguida, ela pega aquele produto e passa para a segunda máquina. Só que como é uma pessoa só e precisa finalizar a primeira para começar a segunda, isso pode estar cadastrado na mesma operação, porque quando eu terminar a primeira, aí eu começo a segunda. Então, eu posso cadastrar, sim, dois recursos, né? Duas máquinas diferentes na mesma operação. Não sei se ficou claro. Se não tiver ficado, vocês podem me pausar aí, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Feito isso, né, a gente adicionou as operações. Para adicionar, é só vir aqui em adicionar a operação, cadastro o nome dela, custo por hora dela. Então, custo por hora aqui, a gente vai contar também o custo da pessoa que está ali diretamente ligada, para que vocês consigam saber realmente o custo dessa operação em si, desse maquinário. Tempo de setup é quando a gente tem um tempo ali entre, por exemplo, a máquina começar uma produção e finalizar aquela produção e depois começar outra. Então, às vezes, eu preciso o tempo que eu vou colocar aquele produto, né, que foi produzido para a próxima etapa, ou o tempo que eu tenho de regular a máquina, isso tudo a gente conta como tempo de setup. Por quê? Ele vai influenciar nesse custo por hora, esse setup, né? Porque é um tempo que você não está produzindo, mas você está pagando, né, por ele, por conta ali
quando você calcula o custo por hora do seu operário, o custo por hora da sua máquina. Aqui você vai selecionar os recursos, né? Então, como eu disse, pode ter só um recurso, pode ter mais de um recurso, recursos diferentes ou o mesmo recurso, não tem problema. Recursos são as máquinas. E também, como a gente sabe, assim, né? Por exemplo, Renata, eu tenho muita operação. Então, eu tenho operações que são, por exemplo, a pintura, ela acontece em quase todas os meus produtos. A gente sabe que numa indústria, às vezes acaba que a maioria das produções podem ser parecidas ou iguais, né, de produtos. Então, se eu tenho uma linha, por exemplo, de mesas, pode ser que várias mesas tenham a mesma operação. Então, para isso, para facilitar na hora do cadastro, a gente tem esse modelo de roteiro, que eu posso criar um modelo. Então, eu vou colocar aqui modelo 1, ou posso colocar aqui modelo 1, sei lá, madeira e alumínio. Então, eu vou saber que quando tem madeira e alumínio, eu vou utilizar esse modelo 1. Eu venho aqui e seleciono as operações. Então, nesse modelo 1, que é madeira e alumínio, primeiro vai, por exemplo, o torno, depois eu venho para o corte, depois eu venho para a cola, pintura e embalagem. Vamos supor que isso aqui é, por exemplo, aquele conjunto Fênix, ele faz exatamente esse processo aqui. E aí, a partir desse modelo, por exemplo, eu posso colocar ele, né, cadastrar ele em vários produtos diferentes, mesmo modelo. E aí o tempo gasto. Então, vamos supor, nesse tempo aqui, eu posso até salvar ele assim, sem tempo, para lá na hora em cada produto eu adicionar, mas eu posso já deixar um tempo aqui setado, né? Então, o tempo que eu gasto em cada produção. É 10 minutos no torno, 5 minutos no corte, 20 minutos na cola, 25 minutos na pintura. Você vai cadastrando essas informações. Adicionei o modelo. Outra coisa também que é importante a gente adicionar, caso a gente queira, né, controlar também essa questão de quem está fazendo essa operação, é a questão de operadores. Então, os operadores são os funcionários mesmo. Aqui, né, hoje em dia eu consigo ver em qual o operador, o que ele está produzindo. Então, por exemplo, o João, o Márcio e o Pedro, eles estão ocupados, eu não consigo colocar eles em outra operação. O Edson, para mim, está liberado e eu vou cadastrar aqui mais um, que é o Igor. Então, eu cadastrei aqui o Igor. Eu tenho como adicionar, né, uma imagem para o Igor, então são coisas que deixam mais visual o sistema, mas se não quiser, não é obrigatório. E outra coisa também que eu já vou falar, que já que eu já estou abrindo aqui a parte de ações, é a questão de paradas de máquinas, que é uma opção bem recente, que é interessante para quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma manutenção na máquina. Eu consigo adicionar. Então, eu venho aqui primeiro em ações e vou adicionar um tipo, igual eu já adicionei aqui o tipo manutenção. Para cadastrar um novo, é só vir aqui em cadastrar novo tipo, coloco um código e coloco o nome. Então, por exemplo, porque quando eu colocar essa parada de máquina, ela vai ficar indisponível. Então, por exemplo, eu precisei fazer uma manutenção no torno. Para que não corra risco de alguém acabar selecionando aquele torno e ele está numa parada, né, ele está numa manutenção, é como se eu falasse assim, ó,
essa operação aqui ela está em stand-by. Essa operação aqui ela não pode ser utilizada agora nesse maquinário. Então, eu vou colocar lá manutenção. Vou colocar que é a lixa que está em manutenção e a data do início é hoje. Então, parada para manutenção com técnico. Tá. Vou cadastrar. Aqui, como a lixa não tinha nenhuma, ela não está em uso, ele me deixou criar essa manutenção. Mas vocês vão ver que se eu tentar criar uma manutenção, por exemplo, para... Acho que a cabine de pintura minha está ocupada. Ah lá, ó. Ele vai mostrar que ela não pode ser pausada, né? Que se eu for pausar ela, eu preciso pausar a operação em andamento. Então, ela tá ocupada, né, nesse momento, nessa produção 386, e se eu for pausar realmente, vai pausar lá a minha produção. E aí, quando eu precisar finalizar, eu só venho aqui e finalizo. E aí, pronto, essa minha pausa já ficou finalizada. Então, ele mostra aqui, né, o tempo que iniciou, o tempo que terminou, e isso é legal para que vocês possam acompanhar quais maquinários às vezes estão dando mais paradas, quanto tempo está sendo essa parada. Então, tudo isso fornece mais dados para que a gente consiga entender porque às vezes da oscilação de produção, porque às vezes de ter ocorrido tantos entraves naquele mês, você pode adicionar aqui para você depois ter esse histórico, tá? E até para ter o histórico também de quando foi a minha última manutenção na lixa. Ah, foi no dia 1º. Quando foi a minha última manutenção no recurso X? Ah, foi no dia 23. Eu consigo ter isso também. Então, feito isso, né, relembrando, eu adicionei a minha máquina, adicionei a minha operação, adicionei os meus operadores, e agora eu vou vincular isso no produto, né, eu vou criar. Por quê? Porque esse é realmente o roteiro. Literalmente é um roteirinho que esse produto vai seguir dentro da minha produção. Então, eu venho aqui dentro do produto, né, aquele cadastro, né, geral do produto, onde eu tenho a composição, onde eu tenho quais vendas e quais compras eu fiz com ele. Se eu tiver variações, eu vou cadastrar agora também o roteiro, essa última aba aqui. Para cadastrar, é só vir aqui realmente em adicionar. E aí, precisa ter, né, aquelas operações cadastradas, por isso que eu fiz isso antes. Eu posso tanto vir aqui um a um, como eu disse, e ir colocando, como também, vou limpar aqui, como também posso usar o modelo, que é o que eu falei. E vários produtos, e aqui ele fala, né, utilizar esse modelo como base, mas eu posso adicionar coisas a mais, né, cadastrar coisas a mais para que eu consiga entender, né, mudar a sequência para que eu consiga entender como que essa produção se comporta nesse produto. Então, aqui eu vou colocar o corte 10 minutos, torno 15, a minha cola vai ser 5, e a pintura 20. Aqui ele me dá o custo, né, o custo de toda essa operação, então ele pegou a partir do custo por hora e o tempo gasto nessa operação, ele me dá o custo total desse roteiro. Eu vou salvar e ele já está aqui para mim, já está todo limpadinho. Feito isso, a gente volta lá para a produção e a gente tem algumas formas, né, como vocês já sabem, de lançar essa produção, como eu disse. Se você só produz a partir de pedido, então é interessante ter aquela opção de criar a ordem de produção automaticamente a partir do pedido, e sempre vai vir de um pedido, né? Então o nome vai ficar aqui,
Outra coisa também, que eu acho que nem todo mundo sabe, né, é que tem uma opção também de quando a gente, por exemplo, Renata, eu tenho um pedido que vão ser 10 itens. Só que eu queria controlar eles aqui nesses cardzinhos que a gente chama, né, nessas cards da OP, separadamente. Então, tem uma opção lá dentro de opções gerais, onde a gente consegue mandar criar ordem de produção separadamente para cada item do pedido. Então, eu preciso que fique separado. Ou só vai separar quando for itens que têm composição. Então, às vezes, tem itens que eu não tenho composição dentro daquele pedido, e eu não preciso que ele se separe ali dentro da minha produção. Tem essa opção também. Então, aqui, lembrando, né, esse pedido igual aqui veio a partir de um pedido, e essa ordem de produção aqui eu criei, realmente. Para criar é bem simples, eu só vir aqui em criar, vou adicionar uma descrição. Pode falar. Tem aquela opção também de finalizar parcialmente, né? Se a pessoa mandar o pedido como um todo e quiser finalizar uma parte do pedido para deixar o restante para produzir no dia seguinte, é uma coisa assim, né? Sim, 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 tem essa parte também. Vou falar dela já já. Vamos criar agora primeiro. Então, eu estou criando, eu vou adicionar uma descrição que deixe mais fácil. Então, por exemplo, se eu realmente estou criando, se não está vindo a partir de um pedido, eu vou lançar só um produto. Então, coloco o nome do produto aqui. Quando eu bater o olho no card, eu já vejo o nome do produto. Não, eu estou adicionando vários produtos dentro da mesma ordem de produção. Eu coloco um nome que facilite. Então, por exemplo, vou colocar aqui cadeiras. Como eu disse, o meu conjunto Fênix, mas às vezes eu mando produzir só cadeira, às vezes eu mando produzir só mesa. E assim eu vou entender na minha produção, eu posso também. Vou colocar aqui só cadeira. Vou colocar 12 cadeiras. Aquela questão também de checar o estoque da composição. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho todos os meus itens, ele tem estoque, né? Isso é uma outra questão também. Tem uma opção lá dentro de opções gerais, vocês vão ver que eu vou sempre recorrer muito a opções gerais, porque lá é onde a gente se personaliza. Então, dentro de opções gerais, tem como eu falar que eu não quero que crie uma ordem de produção se não tiver estoque da composição. Então, por exemplo, se não tivesse o tubo de alumínio, ele não me deixaria criar essa operação e me falaria, né, qual que é o item que está faltando. Assim como eu tenho a opção de não, pode mandar produzir, porque às vezes vai chegar depois e eu não quero que isso trave a criação de ordem de produção. Então, fica a critério realmente de cada empresa, né? De acordo com o que você tem aí dentro. Então, vou salvar. Outra questão também que eu faço aqui, mas é importante falar, é a questão de previsão de fim. Essa previsão de fim é bem interessante para que vocês consigam acompanhar quantos dias falta, né, para terminar essa produção. Então, eu consigo colocar aqui que o sistema próprio já vai me avisar quantos dias e se passar da data também. Questão de urgência, igual eu falei, tem essa opção aqui, que pode ser bastante usada. E os campos personalizados também, como eu disse. Então, se eu preciso de alguma informação a mais, eu posso cadastrar aqui dentro do campos personalizados. Aqui eu tenho, né, o roteiro de produção, por exemplo, se eu quiser customizar, né, esse roteiro. Então, às vezes é um item que, por exemplo, tem muitas empresas assim que a gente trabalha. São empresas que elas precisam de ter esse controle de roteirização, só que o controle, ele não pode estar previamente cadastrado, porque em cada produto, né, em cada ordem de produção, vai ser um novo roteiro. Então, você pode deixar um cadastro ali, às vezes, básico, né, de um produto. Então, por exemplo, a gente tem empresas que trabalham com projetos, por exemplo, sei lá, projeto de iluminação.
né? Então, ela vai montar todo um projeto de iluminação para uma indústria, vamos supor. Então, ela precisa, ela que vai fornecer, né, todas as luzes, ela que vai fornecer todos os fios, ela que vai montar literalmente aquele projeto. Só que ela precisa controlar esse roteiro de produção, só que cada projeto ele é diferente, né? Ele usa uma composição diferente. Isso é uma coisa, outra coisa também que eu não passei, porque eu não entrei tanto em pedidos, mas que já já eu volto, que é a questão da gente hoje em dia já ter a composição personalizada em cada pedido. Então, assim como eu adicionei um roteiro e adicionei uma composição diretamente no meu item, eu também posso deixar isso para que seja adicionada a composição dentro do pedido e o meu roteiro dentro aqui da OP, tá bem? Então, vocês têm essas opções. Aqui, outra coisa também, que é bem legal, que é uma atualização recente, né? Atualização recente, é a questão de comentários. Então, eu posso deixar aqui alguns comentários. Então, não só comentário, né? Tem os tipos. Atualização, tem parada, tem problema, tem resolução. Então, por exemplo, eu posso adicionar um problema. Por exemplo, eu posso adicionar um problema. Então, eu vou adicionar o problema que é maquinário quebrou. Sei lá, maquinário torno quebrou. Estamos esperando o técnico. Beleza. Fica aqui esse comentário, né? Quem fez também. Por quê? Isso dá muita margem para que as informações dentro da empresa, primeiro, não sejam perdidas. Segundo, fiquem visíveis para todo mundo. E terceiro, você tem como acompanhar depois, né, fazer algum tipo de relatório em relação a essas coisas que acontecem. E aí, por exemplo, resolveu? Resolveu. Então, a gente pode colocar aqui uma resolução. Por exemplo, precisou trocar o filtro e o óleo da peça. Sei lá, são informações assim que são internas, mas que aí você pode ir colocando. Ou é um comentário também, sei lá, operador relatou que o maquinário está mais lento. Informações que você pode deixar aqui, né, como uma forma de... A gente sabe, né, a maioria aqui dentro da ciência, a gente veio do ramo industrial. Então, a gente brinca que a gente já passou essas dores na pele. Então, a gente sabe o que é os operadores chegarem e trazerem um problema e falar que já falou com fulano, já falou com ciclano, e aquele problema nunca chegou a você, ou nunca chegou ao gerente de produção, né? Então, às vezes, a gente fica refém. Então, quando a gente cria esses mecanismos de, olha, se tem um problema, ele precisa estar lá escrito na ordem de produção, esse problema. Se teve uma parada, ela precisa estar lá dentro do sistema. A gente começa a diminuir as chances desses erros, né, e dessas informações soltas. Assim como a função do log, né, que a gente chama, que é aquela informação que a gente tem de rastreio do que os usuários estão fazendo. Assim como esse histórico aqui de alterações, onde eu consigo ver, né? Porque isso vai tornando o meu processo cada vez mais menos suscetível a isso. Então, aqui eu tenho, né, as cadeiras que vão ser produzidas e falta 7 dias. E tenho o meu conjunto de mesa que eu já tinha adicionado. Duas coisas aqui que são importantes é o custo previsto e o realizado. Então, primeiro, eu tenho aqui só os custos previstos de materiais, que vem da composição do meu material, né? A espuma,
o tubo, a madeira, de operações, que é aquele roteiro de produção. Como eu tenho, meu custo era 13 e pouco, e eu tenho dois conjuntos a serem produzidos, ele está multiplicando, né, o valor do meu custo. E o tempo previsto é de 108 minutos. Aqui, se eu vier para roteiro, eu consigo iniciar e pausar eles separadamente. Lembrando também que isso pode ser feito já hoje em dia pelo telefone, tá? Então, ou por um tablet que eu coloque na produção, que facilita bastante as pessoas da produção conseguirem ter mais autonomia. Então, você pode dar acesso, por exemplo, ao pessoal da produção, ao operador júnior, por exemplo, que aí ele não vai ter como editar nenhuma informação, mas ele vai conseguir fazer ali a parte dele, né, de iniciar, por exemplo, e finalizar. E aí aqui eu vou vir e cadastrar qual vai ser o operador. Então, por exemplo, vai ser o Igor. Posso cadastrar mais de um. E vou iniciar. Então, como é o corte, esse corte aqui é o seccionador e o corte. Eles já estão ocupados, então eu não consigo iniciar. O torno, meu torno está disponível, então eu consigo iniciar. Por isso que eu falei que é tão importante a gente ter todos os maquinários cadastrados. Porque senão, por exemplo, se eu tenho duas máquinas de corte, eu só cadastrei uma, ela vai ficar indisponível, sendo que a outra está disponível. Então, é por isso que é importante, se for duas máquinas que podem fazer a mesma coisa, você cadastrar as duas. Aqui ele vai rastrear, né, a hora que eu comecei, e eu posso começar mais de uma operação concomitantemente, se for possível, né, dentro do meu roteiro, e se também essa máquina estiver disponível. Então, por exemplo, todo o meu resto aqui já está ocupado, eu ainda não consigo começar. Eu posso também trocar a máquina. Outra coisa também que é uma atualização aí recente, por quê? Às vezes pode ser que, por exemplo, eu tenho duas máquinas de corte. E aí, de repente, uma ficou indisponível. A corte 1 quebrou. E aí a corte 2 estava até às vezes produzindo outra coisa. Eu fui lá e pausei essa outra coisa que ela estava produzindo, porque o que eu estou produzindo agora é mais importante, que sai antes. Então, o que eu faço? Eu pauso onde tinha a corte 2, vou lá, entro aqui nessa outra e troco a máquina. Então, a corte 2 agora já está disponível, porque eu pausei ela em outra operação, em outro OP, e aí eu troquei aqui porque eu precisei trocar rapidamente essa máquina. Então, isso já são atualizações que facilitam para quando você tem essas coisas assim inusitadas, mas que acontecem sempre, né? Que não estava previsto, mas que podem vir a acontecer, tá? Outra coisa é ver a atividade, né, da operação. Então, quem que é a responsável, né? Quem está fazendo foi a Renata e a hora que ela está fazendo. Então, foi 9h56 que ela começou. Então, você consegue ver as atividades, né, de pausa, de início, de fim. Então, por exemplo, se eu precisei pausar, motivo, gostou? Quebra na máquina 1. E aí, o tipo de parada. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui quebra. Vou pausar. Aqui, tá vendo? Você tem as atividades, né? O histórico dessas atividades. Então, facilita bastante para que, como eu disse, cada vez mais a interação humana, que é muito suscetível a falhas, que a gente sabe que pode ocorrer em todas e nas melhores fábricas, diminua e a gente consiga ter cada vez mais esses rastreios. Outra coisa também é a questão de tarefas. Antes, as tarefas era algo, o pessoal aí, né, tem clientes aí nossos já de 2, 3 anos que já estavam acostumados com essas tarefas, mas elas eram um pouco diferentes.
Então, a gente vai, igual eu falei, a gente está sempre se atualizando, sempre melhorando as possibilidades dentro da indústria. E aí, as tarefas também deram uma boa repaginada. Hoje em dia, a gente já consegue adicionar um título. Antes, ela ficava um pouco perdida, que era só uma informação, era como se fosse a questão do comentário. Hoje em dia, eu já consigo falar quem que é, né, responsável por essa tarefa. Então, eu, Renata, estou adicionando uma tarefa para Carol. E o título vai ser verificar a pressão do torno. Precisa estar, sei lá, isso. Vou adicionar. Então, aqui também outra coisa que eu poderia ter colocado era a previsão de fim. E aí, eu posso adicionar aqui essa, essa tarefa, né, para Carol. Ela pode fazer um comentário. Então, por exemplo, ela poderia vir aqui e colocar pressão verificada. E ela vir aqui e colocar que ela já fez. Isso aqui é como se fosse um checklist, tá vendo? E aí, como na verdade fui eu que coloquei, mas era para Carol, fica também o rastreio se foi realmente a pessoa que eu estava nomeando para essa tarefa, se foi realmente ela que fez e quais já foram realizadas, né? E quais ainda estão pendentes. Então, a gente também consegue ter esse controle por aqui. Aqui eu vou pegar agora o meu conjunto de mesa e vou passando. Então, lembra que eu falei que viraram como se fossem duas possibilidades que andam juntas, mas que você pode utilizar para informações diferentes, as questões dos estágios, né, dentro do Kanban e da questão da roteirização. A roteirização é uma questão para máquinas, para você entender o que já começou a produzir, quando está produzindo. Isso aqui já é algo mais visual. Eu posso adicionar aqui mais coisas macros, né? Então, adicionar setores, adicionar, por exemplo, tem gente que deixa aqui só como a produzir, produzindo e finalizado. Eu posso também ter, né, uma coisa mais enxuta, fica a critério realmente de cada empresa. Só vou passar aqui caso alguém não saiba, mas para gerenciar esses estágios é só vir aqui. Aqui tem todos os estágios, eu posso mudar a ordem deles, né? Só arrastar. Posso adicionar novo, excluir, e sempre importante ter aqui o de finalização, porque às vezes acontece da pessoa excluir esse de finalização e não coloca outro lugar, e quando vai ver, não tá. Quando joga para o último estágio, ele não está finalizando. Por quê? Porque não tem nenhum estágio cadastrado, ele fica assim, ó. Então é importante você olhar se tem algum estágio aqui selecionado, tá bem? Aqui eu vou passando, então, meu conjunto. Isso também pode ser feito pelo celular, tá? Lembrando que o nosso aplicativo está muito completo e muito fácil de vocês usarem, então fiquem de olho lá também. E aqui eu vou realmente finalizar. Igual a Bárbara falou, eu consigo finalizar também parcialmente. Então, por exemplo, eu ia produzir 2, mas eu só produzi 1. Eu posso vir aqui dentro da ordem de produção ações finalizar parcialmente. Então, eu vou selecionar o conjunto Fênix, mas eu só produzi 1. Vou finalizar, ele já vai rastrear aqui para mim, ó. Quantidade 2, que era né, o inicial, eu já produzi 1, e ele até fica o rastreio aqui, porque, por exemplo, se for, aqui é porque são 2 unidades, mas se fosse uma unidade, por exemplo, 100, 1000, eu produzi 1 hora, eu finalizei, num dia eu finalizei 200, depois 250, depois vou finalizando assim, não tem problema, você vai conseguindo ter esse rastreio ao longo do tempo, tá? E aqui também fica a questão das movimentações de estoque, para você ver se saiu realmente certinho, se foi aquilo que era esperado. Então, por exemplo,
aqui saiu, né? Aqui no meu caso, vocês lembram outra coisa, né? Vocês lembram que o meu conjunto Fênix, ele é composto por mesa e por cadeira. Só que eu criei o conjunto Fênix como um kit. Ele não controla estoque, então eu não preciso saber quantos conjuntos Fênix eu tenho. Eu preciso controlar quantas mesas e quantas cadeiras eu tenho. Então eu coloquei ele como kit. Ou também existe a possibilidade de a gente lançar assim para eu entender o conjunto Fênix como um produto que controla estoque, só que eu só quero que debite o último nível, né? O último nível seria ali o tampo, que é aqueles níveis que eu mostrei dentro lá da minha produção, do meu item, né, da minha composição. Então, primeiro eu tinha o conjunto Fênix, depois tampo e mesa, e depois as matérias-primas dele. Então, eu consigo também mandar debitar só o último nível ou só o primeiro nível. Porque às vezes você já produz, né, alguns materiais, alguns produtos em processo antes, e na hora que vai produzir o pedido mesmo, você só precisa que debite o primeiro nível, por exemplo, só que saia mesa e cadeira, porque eu já mandei produzir essas mesas e cadeiras, entendeu? Então, por isso que eu falo que é importante quando vocês se depararem com algum entrave, não estou entendendo, meu processo produtivo é assim, tentei fazer, não deu certo. Entre em contato com a gente, porque às vezes é só essas questões mesmo de personalização ali do processo produtivo. Então, vai debitar o primeiro nível, não vai? Eu vou colocar como kit, não vou, a gente consegue ir auxiliando nessa parte. Aqui agora eu vou finalizar essa ordem de produção. Vou mandar para lá. Agora só tem um produto que quer ser produzido. A primeira check aqui é incluir itens em estoque. Ele até explica aqui. Retira os itens do primeiro nível que tiver em estoque e completa com o resto da cadeia, caso seja necessário. Eu vou dar um exemplo dentro dessa mesa, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu mandei produzir 100 conjuntos Fênix. E eu controlo o estoque, né, do conjunto Fênix em si. Só que eu já tenho no meu estoque, vamos supor, para produzir 100 conjuntos Fênix, eu gasto 100 mesas e 600 cadeiras, porque cada mesa vai com 6 cadeiras. Só que eu já tenho 50 mesas e tenho, sei lá, 500 cadeiras. E aí eu quero que debite essa quantidade. Por quê? Eu só vou produzir o que é necessário para completar esse pedido. Eu não quero mandar produzir as 600 cadeiras e as 100 mesas. Eu já tenho algum estoque e eu preciso que isso seja debitado. Então, se eu marcar aqui, o que o sistema vai fazer? Ele vai considerar essa quantidade de mesas que tem e essa quantidade de cadeiras e só vai tirar da composição o resto. Então, por exemplo, ele vai tirar a matéria-prima para produzir as outras 100 cadeiras que faltam e as outras 45 mesas que faltam. Outra questão do movimentar quantidade descartada é quando eu tenho aqui alguma quantidade descartada. Lembrando que a quantidade descartada, ela não entra no seu estoque, esse produto, que é como se fosse assim, ó, vamos pensar em algo perecível, que fica mais fácil. Mandei produzir um pote de geleia. E aí esse pote de geleia está, sei lá, de algum problema e ele foi contaminado. Eu não posso mais usar ele. Só que eu gastei aquela matéria-prima, eu não vou ter mais como reutilizar aquela matéria-prima. Então, o que o sistema vai entender? Ele vai tirar a composição referente àquele pote de geleia, mas ele não vai entrar no meu estoque, porque foi um produto descartado, então ele realmente descarta. Eu falo isso porque, às vezes, tem pessoas que falam assim, Renata, mas quando acontece algum problema, eu só quero colocar ali que eu não produzi aquela unidade, mas eu não quero que saia nada do estoque, porque eu consigo reutilizar aquilo para outra coisa. Então, você pode ter essa possibilidade também.
Outra questão é da questão que eu falei, da questão de níveis, né? Então, separar subprodutos. Nesse caso aqui, só sairia o último nível de composição. Então, por exemplo, é quando eu não quero que saia a mesa e a cadeira, e só vai sair as composições da mesa e da cadeira. Aqui, de recalcular as composições ao mudar a quantidade produzida na OP, é porque acontece muitas vezes dos clientes falarem assim, olha, eu produzi, vamos supor, eu produzi os 100, ou produzi um pouco menos, só que eu gastei aquela quantidade. Então, o que eu faço? Eu tiro aqui, porque o sistema ele não vai recalcular, porque às vezes acontecer da pessoa aumentar aqui, por exemplo, eu produzi na verdade 2. Só que a minha composição gasta ainda continua sendo para 1. Então, eu consigo ter essa opção aqui para que não recalcule, né? Porque senão o sistema ficava recalculando à medida que você sempre mudava as quantidades. Aqui, tá vendo que eu não tenho estoque, mas como eu tenho quase certeza que eu não tenho a questão de checar estoque na finalização, porque a gente tem essas duas possibilidades também, tá, gente? Outra coisa, é que tem a checagem de estoque no início e tem a do final. Então, às vezes, tem clientes que não checam no início o estoque de composição, porque a matéria-prima vai chegar durante o processo, eu não quero travar o meu processo, mas para finalizar, por teoria, né, a gente precisa ter aquela composição ali no estoque. Então, eu preciso sim que cheque ao finalizar. Tem essa possibilidade também. Eu vou mandar finalizar, o meu deixou, mas a opção ela existe aqui dentro. Existe dentro aqui das minhas opções gerais, tá? Aqui, ó. Se eu não me engano, é na parte de estoque. Aqui. Checar estoque da composição na finalização da OP ou no faturamento do pedido. Porque aí, por exemplo, se eu mandei produzir, se eu não mandei produzir, por exemplo, mas eu quero que na hora que eu finalize o meu pedido debite diretamente, porque tem clientes às vezes que fazem isso. Eles não mandam para produção, mas eles querem que saia a matéria-prima. Então, eles fazem essa movimentação de composição, lá dentro do pedido, depois eu vou mostrar, tem essa opção, de sair a composição diretamente no pedido. Então, aí precisa checar lá no pedido. Então, tem essa função também. Aqui, ó, por exemplo, vou pegar outro conjunto de mesa. Isso não pode ser movimentado porque ficarão com o estoque negativo. Então, ele não vai me deixar finalizar se eu não tiver o estoque de composição. Outra questão que a gente tem é a questão das visualizações, né? Tipo de visualizações. Então, eu tenho Kanban, eu tenho tabela, eu tenho calendário. Então, no calendário eu consigo ir vendo quais OPs, né, tem naquele dia, quanto tempo eu tenho para produzir. Tenho também as de tarefa, tá vendo? Então, quando eu adiciono uma tarefa, a pessoa pode vir aqui para ver quais tarefas tem naquele dia. Então, uma visualização bem legal. E tem essa de tabela também. Às vezes tem clientes que, como eles têm muita ordem de produção, ali na visualização, às vezes até você achar que fica um pouco mais complicado, então eles querem ver por aqui. Querem só mudar o estágio diretamente aqui. Então, pode ter essa função também. Outra questão é que aqui dentro de ações, vocês vão ver que tem infinitas possibilidades, né? Tem muita novidade aqui dentro. E eu vou passando aqui em cada uma para vocês entenderem. Então, por exemplo, questão de gerenciar estágios, né, que eu já falei, questão de gerar PDF, às vezes eu preciso gerar PDF de várias OPs ao mesmo tempo, isso também me facilita. Gerar venda, então às vezes eu lancei uma produção que depois ela vai virar uma venda. Posso ter essa possibilidade, né? Tanto de uma venda virar uma produção, como de uma produção virar uma venda.
Quando eu preciso agrupar a ordem de produção, então eu preciso agrupar várias OPs, porque elas viraram um lote só de produção. Quando eu preciso agrupar as OPs, mas que seja por vendas, então às vezes o cliente mandou um pedido hoje, e depois ele manda um na quarta-feira. E aí eu quero que agrupe porque vai tudo junto, né? Eu vou enviar para ele de forma conjunta, então eu preciso controlar isso junto. Posso fazer assim também. Questão das metas de produção. Então, a gente pode criar uma meta de produção para a gente conseguir ver se isso está sendo realizado. Então, para adicionar a meta, você pode vir aqui o período que você quer. Então, se vai ser, né, por exemplo, por dia ou por semana ou por mês, então, por exemplo, por semana. Não quero adicionar categoria e vai ser pelo custo. Então, por semana, eu quero que tenha de custo produzido 10 mil ou menos por meses, né? A cada mês eu quero que tenha, sei lá, 1 milhão de preço, o valor do preço. Eu posso adicionar. Outra questão que a gente tem é a parte aqui, metas e agora a separação de pedidos. Separação de pedidos também é uma coisa muito interessante para muita gente, acho que vai facilitar e às vezes pode passar despercebido. Como que é essa separação de pedidos? Dentro dela, eu consigo entender quais itens, né, tem nas minhas produções e entender, no geral, se eu tenho quantidade suficiente em estoque ou se eu tenho quantidade de material suficiente para produzir, se já está, né, com produção, e aqui eu posso criar um progresso para elas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui só as pendências. Vamos supor, eu quero que agrupe por itens. Então, agora você vai agrupar, né? Então, por exemplo, o roupeiro. Então, roupeiro, eu tenho 81 em aberto, eu tenho 80 em estoque e eu vou produzir ainda 101. Então, o meu saldo vai ficar de 100. Tá vendo que tem alguns que estão negativos? Se eu não quiser que agrupe, quando eu não agrupo, eu consigo até alterar. Então, por exemplo, eu quero ver se eu vou conseguir produzir se eu passar o conjunto fênix aqui para cima, como um primeiro, né? Porque aqui ele fica por data de ação. Mas às vezes você pode reordenar aqui para entender se reordenando eu conseguiria produzir. Então, às vezes, eu tenho ali, vamos supor, tem tem OPs lançadas e eu não deixei, né? Eu coloquei a possibilidade de chegar matéria-prima dentro do. Quando eu já estou produzindo, e aí eu não chequei estoque no início. Só que eu quero entender se, será que eu mandar produzir impermeabilizante primeiro, eu consigo? Porque às vezes tem outra coisa que gasta os mesmos materiais que ele, por exemplo, balcão. O balcão já está ok. Mas, por exemplo, quando no tênis e impermeabilizante, vocês viram que não alterou nada neles se eu reordenar. Então, quer dizer que eles não têm e provavelmente não tem outros produtos aqui que gastem as mesmas matérias-primas que ele. Então, eu consigo também colocar progresso. Então, se o item está separado ou não está separado, se ele foi embalado. Então, por exemplo, item separado. Aqui, ó, item embalado. Então, isso aqui eu consigo ir acompanhando para verificar realmente, né, na minha produção e tem entregue. E aqui eu consigo também desabilitar a edição, para que eu não consiga habilitar. Aqui eu consigo também gerar o PDF e o Excel, né, dessas informações. Outra coisa,
é que eu tenho o relatório de OPs e o relatório de produção. Tem vários tipos, né? Agora vem uma sequência aí, que vão ver, de relatórios. Como que funciona, né? Relatórios de OPs são um relatório da OP propriamente dita. Então, são informações mais gerais. Eu até consigo aqui separar elas por itens, né? Separar por item dentro da OP, agrupar por item, mas são informações, por exemplo, que não vai entrar tanto a questão de quantidade consumida, né? Isso é em outro relatório. Já no relatório de produção, é o relatório realmente do que foi produzido. Então, nele você pode verificar do que foi produzido. Por exemplo, eu quero ver alguma informação do tipo, quero ver o custo da OP, né, do que foi produzido, por exemplo, mês passado, esse mês. Teve finalização esse mês. Aí aqui ele me mostra, o que foi produzido, né, no período do dia 19, foi uma OP só, o custo previsto era 10, o custo realizado foi 10, o custo de operação não tinha, então o custo total ficou em 10 mil. Já nessa aqui, o custo previsto era 27.200, o realizado foi menor, o previsto de operações era 104, o realizado não teve, e aí o custo total previsto era esse e o realizado foi esse, só tinha de materiais. Então, o total da produção ali, como eram 2 por 10. Outra questão é que eu tenho também o relatório de itens consumidos. Aí esse já entra a questão das composições, né, das minhas matérias-primas gastas. Então, ele é para verificar mais essa parte. Eu posso entrar aqui e ver, por exemplo, eu quero segmentar por item, quero segmentar por itens gastos, ou quero agrupar por itens gastos. Posso também ter essa possibilidade. Por exemplo, finalização desse mês. Lá, o tampo de madeira foi consumido 2, o tubo de alumínio foram 16. Então, por exemplo, eu quero ver quanto de material gastei mês passado, esse mês, essa semana. É nesse relatório que você vai ter essa informação. Relatório de estoque em progresso. Esse é o relatório para ver o que está sendo produzido. Então, que não foi finalizado ainda, mas que já foi uma OP lançada. Então, quanto que eu vou gastar, né? Quanto que eu vou gastar, por exemplo, esse mês? Então, dentre todas as OPs com data de início esse mês, quanto que eu vou gastar? Ou dentre todas as OPs com previsão de final esse mês, quanto que eu vou gastar nesse tudo que eu planejei ocorrer? Outra questão é o relatório de programação. O relatório de programação, ele vai, né, por recurso. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, seccionadora, o torno, a coladeira, a cabine de pintura. Aqui, vocês estão vendo que está uma data aqui, né, porque provavelmente nessa data tem menos coisa. Vou pegar uma data mais ampla, provavelmente vai ter mais operações. Lá, tá vendo? Aqui eu consegui vendo o que era. Então, a ordem de produção, por quê? Isso é o sequenciamento, né, da produção. Você consegue ir vendo por sequência, que você consegue dar mais um, tirar os um, para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, vou deixar naquela outra visualização, para fazer mais fácil. Então, por exemplo, na seccionadora, às vezes, se eu tivesse mais operações previstas utilizando a seccionadora, ela estaria aqui na sequência, para me entender. Depois que eu produzi
por exemplo, o conjunto fênix, que entra na sequência na seccionadora. Então, nessa forma que é muito mais fácil de você ver. Aqui você consegue ver a utilização por máquina nesse período, então no período de dia 1º até dia 31 de 10, quanto foi a minha utilização, para você entender qual que é o que eu mais estou tendo utilização, qual que eu estou tendo menos. E aí ele até me informa ali, ó, tá vendo? Recurso restrição, qual que é o meu gargalo? É a cabine de pintura. O que a gente fala, né? Tem até um vídeo no YouTube nosso que a gente fala sobre isso, né? A teoria da restrição. Por quê? Às vezes eu vou falar assim, eu vou comprar uma seccionadora, porque é uma máquina que está muito antiga, está dando muito problema. Só que, quando eu entro aqui, eu vejo que o meu recurso restrição é a cabine de pintura. O que isso quer dizer? Que os outros, eles acontecem de forma mais rápida ou são utilizados menos, e a cabine de pintura é a que mais, tipo, a produção fica parada ali, porque ela já está sendo utilizada, e ela às vezes demora muito tempo, ou ela é utilizada em várias produções, então ela é o meu gargalo, porque eu tenho que usar muito ela e eu tenho pouco, né, para toda a minha demanda. Então, isso é uma informação importante para vocês entenderem, né, e até tomarem decisões mais acertadas. Então, por exemplo, quero gerar um PDF aqui da minha cabine de pintura. Então, eu consigo ver que é o conjunto Fênix, né, e que a data de início dele era hoje ali, meio-dia e 15. Então, qual que foi minha operação e a OP. Outra questão aqui, já passei. Aqui é os relatórios de operações. Relatório de operações é para que eu verifique, né, o status. Então, o que está, por exemplo, pausado? O que está produzindo? Se eu quiser adicionar alguma máquina aqui, ou se eu quiser deixar geral, também posso. E, por exemplo, eu posso agrupar por recurso, né? Recurso, no caso, é a máquina, ou por operação também, que aí é os nomes de operação que eu dei. Aí você consegue verificar. Então, por exemplo, produzindo, eu tenho mesa de carvalho, e tá vendo que é a mesma OP. Não, essa aqui, ó, essas duas aqui são as mesmas OPs, só que ela está em recursos diferentes. Aqui até acho que eu excluí o recurso, por isso que ele está dando recurso não encontrado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, esse roupeiro aqui, eu consigo ver ele, por exemplo, na coladeira. Então, eu consigo ir verificando essas informações aqui. Outro relatório que a gente tem é o relatório de utilização. Então, o relatório de utilização, você vai selecionar a máquina aqui. E aí, por exemplo, eu quero ver o banho do dia 1º ao dia 23. Qual foi a utilização dele? Acho que não. Ah lá, cabine de pintura, ela teve. Cabine de pintura, a utilização dela foi de 94%, que é o meu gargalo, então isso já me mostra também, né, e a informação, né, completa. Então, ela teve um tempo de atividade de 3 semanas e um dia, naquele período que eu selecionei, e o tempo total, né, seria 3 semanas e 3 dias. Então, ela só ficou ociosa 1 dia e 10 horas. Então, isso já me mostra, né, que realmente ela é o gargalo mesmo. Outro relatório que eu tenho é o relatório de operadores. Ele vai me apresentar as informações de operadores. Então, por exemplo, eu quero ver
O João, dentro dessa data. Vou mandar mais. O João, dentro do período, né, de 2 meses e 23 dias, ele ficou, o positivo dele foi de 100%, então ele ficou sempre sendo utilizado, porque eu lancei uma produção e nunca pausei ele. Por isso ele está com esse tempo maior. Mas você consegue ir vendo essas informações. O plano MESC, ele é realmente aquela... É quando a gente busca um item, né, para entender como que eu tenho que criar a ordem de produção para esse item. Por exemplo, isso seria uma coisa que o gerente, né, o responsável pela produção, ele conseguiria previsionar o que ele tem que lançar. Então, por exemplo, data de início de 23, vou colocar a data de final de abril mesmo, e ele vai ser por dia. Quando eu mando buscar, aqui ele me dá algumas informações. Então, o estoque inicial desse conjunto Fênix, a demanda real, então se eu tenho pedidos lançados, né, com esse conjunto. A demanda prevista, porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma demanda de 10, só que os meus vendedores, né, a minha previsão de vendas é de 20. Então, se eu colocar aqui 20, ele vai levar isso em conta para a gente conseguir entender quanto que a gente tem que produzir. Então, se eu tivesse alguma informação aqui, né, de 10, por exemplo, aí aqui a demanda total já seria 30. E a produção e compra prevista. Então, por exemplo, eu estou prevendo lançar uma produção de 20. E aqui é interessante porque você vai completando todas as datas aqui em si. Por exemplo, aqui está por dia, tá? Mas poderia ser por semana, por mês também. Vou deixar até aqui, tá ok? Aqui a demanda e compra também, da mesma forma que é o previsto, então que eu estou prevendo colocar em produção. E se eu já tivesse produções lançadas nessa data, então aquela parte lá na produção de previsão de início serve para isso, para que aqui o sistema consiga entender se tem alguma previsão de produção daquele produto para essa data. E aí, como não está zerado, então aquele já me mostra que eu vou entrar com 20 negativo, então no mínimo eu tenho que produzir 20. No segundo dia, né, já vai entrar com 30 e assim vai somando até que, se eu não fizer nada, né, no final desse período eu vou ter 79 negativo, tá? Vou estar devendo 79 para produzir. Então, por exemplo, se eu lançasse aqui então eu vou lançar uma produção maior. Ele já vai me mostrando que aí no dia 25, isso já vai ter acabado. E aí eu vou precisar, no mínimo, no dia 25 aqui, de 4. Então, vou lançar 54, porque aí eu só vou precisar produzir aqui no dia 26. Então, isso aqui é como se fosse uma forma de você entender ali e criar cenários, né? Para entender quando que você tem que mandar produzir ou não. Outra coisa aqui, aquele que eu já mostrei, né, que é as máquinas paradas de máquinas, operadores e operações. Então, as 4 funções ali para a máquina, depois eu criei operações, cadastro os operadores, e se eu quiser, né, se for parada de máquinas, eu cadastro também as paradas para quando precisar ali dentro da roteirização ou precisar fazer uma manutenção mesmo, programa. Dashboard de perdas. A dashboard de perdas é de acordo com aquelas quantidades de descarte de perda, esse aqui, tá? Então, aqui ele mostra o total bruto, né, produzido, a quantidade total em perdas, quais foram as maiores perdas. Então, as minhas perdas aqui já são perdas bem antigas, por isso que elas nem estão aqui, por conta do período.
Outra dashboard que a gente tem é a dashboard de operações, onde bem interessantes. Então, quantas unidades produzidas, né? Quantas máquinas produzindo? Quantas máquinas eu tenho ociosas? Quantas máquinas eu tenho em downtime? Qual que é o meu histórico? Então, o histórico aqui, a Renata passou a operação, a Renata pausou a operação torno do item Fênix. Renata iniciou a operação do torno do item Fênix. Quais OPs estão, né, em progresso? Então, ainda não foi iniciado. As operações em recursos. Então, quais os recursos aqui estão com quais OPs? E a última aqui é o Kanban de operações. O Kanban de operações também é bem interessante para vocês usarem, para vocês entenderem quais máquinas eu ainda vou começar, quais estão sendo produzidas e quais estão pausadas. Por quê? Porque aqui eu consigo entender, ó, por exemplo, que a UP415 ainda tem para produzir corte, torno, cola, pintura. Evita eu ter que ficar, porque ali dentro da UP aparece informação, só que é uma informação, como é que fala? De cada OP. Então não fica algo tão visual assim no geral. E aí aqui eu já consigo ter uma informação mais fácil. E aí aqui quando eu lanço, então eu posso, por essa tela, ir controlando. Ah, o operador Igor começou, só que ainda não tem recurso para isso. Esse aqui não tirei sério. Não, cabine de pintura não tem também. Torno tem. Então, o João está já ocupado. Então, o Igor, acho que o Igor também está ocupado. Ah, o torno está parado, então ele não me deixou, porque o torno está naquela pausa, né? Então, eu teria que ir lá entender e aí finalizar depois do torno para começar. Então, essa é uma tela que mais geral, onde eu consigo entender, né, as informações das minhas operações, dos meus recursos. Tá? Bem, de produção, basicamente eu dei um geral aí, bastante coisa. Era isso, né, que a gente tinha de novidade, de novidade, de informações. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma questão, como eu disse, né, nós aqui da CIN estamos à disposição, então vocês podem chamar no chat, chamar pelo número aí que a Bárbara está enviando, porque é de atendimento ao cliente. E essa live, ela vai ficar gravada, ela foi gravada, né, e ela vai ficar disponível aí provavelmente dentro dos próximos dias, ela vai estar disponível no YouTube também, para caso alguém queira ver alguma parte específica, queira mandar para alguém. Se tiver alguma dúvida também, não deixe de entrar em contato, que a gente está sempre abertos a ajudar vocês, tá bem? Muito obrigada a todos que participaram, e lembrando que a gente tem mais uma data na quinta-feira, deixa eu confirmar aqui. Isso, na quinta-feira, às 4 horas, a gente vai ter mais uma dessa live. Então, se for alguma dúvida, se precisou de alguma coisa, vocês podem nos chamar. Mas muito obrigada a todo mundo, viu, pessoal? Estamos à disposição sempre para ajudar vocês a tornar as indústrias cada vez mais eficientes e mais simples, que é o nosso foco. A gente sempre foca em ser, como eu falei aqui, um sistema simples, mas com muita tecnologia, muitas informações e muitas análises que vocês podem fazer para realmente ser eficiente e prático no dia a dia. Então, todo mundo consegue usar, o cliente não tem grandes necessidades, né, de muitas pessoas ou pessoas que só quer ter alguns sistemas que você precisa de alguém só para controlar o sistema, para entender o sistema. Não sei se a gente busca sempre nessa contramão. A gente não precisa ser difícil
para ser eficiente. Então, caso vocês precisem, estaremos sempre aqui, tá bem? Muito obrigada e até mais.